não tem tanta despesa, que produzem diversos produtos, que eles acabam vendendo na região. Cerro Grande se aproxima um pouco disso. Mais Canguçu, de repente, mais Canguçu, histórico, né? E aí o que aquele pessoal lá faz? Pedro Tem pequenas Osório. propriedades, não são, entre aspas, ricos, eles gastam no comércio local, na cidade, investem, constroem um prédio, colocam um comércio, gastam no mercado, e aqui nós não temos isso. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que a gente tinha que desvincular um pouco essa questão. O TAPES é assim, o povo de TAPES. Nós temos problemas, os problemas sociais que nós temos no Brasil e no mundo, né? Eu vou voltar para ti aí, para a gente trocar ideia com D'Artagnan. também. Bom dia ao João Amaral, ao Nilo, agradecer a Lagoa TV pelo convite. E para nós, tem esse problema aí do comodismo ou não comodismo e cultural, é que nós somos do setor primário e não... O tapense não abre mão disso aí. Mas vamos inovar. Vamos? Aí se tenta inovar de várias formas. E também tem a questão da receptividade, né? Quando vem um empreendedor para TAPES, a comunidade de TAPES vê ele com um viés diferente. Não vê como um atrativo. Vê como um concorrente. E mais na questão de nós ficarmos também, perder todo esse vínculo aí com a Lagoa, que o Brasil determinou uma política de transporte rodoviário, tirou o hidroviário, o ferroviário. Nós não temos mais ferrovia nem hidrovia no país. Agora se está buscando a hidrovia do Mercosul, sendo que toda a nossa produção primária de clina, que o professor Nilo falou aí, que o TAPES foi o maior produtor de clina vegetal da América do Sul. Saía tudo por barco, por embarcações, e a clina era para fazer os estufados, os colchões, e voltou a ser importada pela Inglaterra, né, para botar nos automóveis. É uma questão a ser revista. E nós temos que buscar no atrativo, como tem esse evento hoje na Praça Central, no atrativo de turismo, o turismo, como é que a gente chama? Esportivo. E TAPES foi posto no mapa mundial de que forma? Não foi pela natação. Quem botou TAPES no mapa mundial foi a arte, foi a música, foi os TAPES, que buscaram na América do Sul um primeiro espaço e depois levaram o TAPES para a Europa. Tudo isso aí a gente tem que rever. TAPES tinha o Cine Roma, para mais de 1000 pessoas. Nós tínhamos o CEARTE, o Centro de Arte Tapense, que revelou quantos artistas tiveram ali, por exemplo, Martinho da Vila, o José de Abreu da Globo, passou no palco do Clube Aliança, com a peça Salamanca do Jaral. Isso aí é toda uma conotação a ser vista. E eu acho que ficaria para o nosso bloco, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, e eu deixaria a seguinte pergunta. Nós tivemos a questão do que o D'Artagnan levantou aqui, da inovação. Porque nós temos um problema na metade. O que se falou aqui de TAPES com relação a essa raiz histórica, econômica ligada à lavoura de arroz, nós temos alguns historiadores, alguns pesquisadores que colocam que a metade sul, e aí toda a metade sul do estado, ela é empobrecida justamente por ter ficado na dependência dessa lavoura. E concentração de renda. Concentração de renda. E geralmente desenvolveu a região. E geralmente o dono da terra acaba indo para a capital ou para outro estado. E tem gente que até tem terra aqui, está em Paris ou em Londres. E é verdade. Não, é verdade. E a gente sabe disso. Então nós, para concluir, vamos fechando esse bloco e fica a pergunta para o outro bloco. Como é que nós vamos buscar essa inovação? E como nós vamos buscar essa inovação e também como superar essa situação que é colocada hoje para a metade sul. Nós temos visto o Rio Grande, que através da plataformas, construção de plataformas, o Porto de Rio Grande, gerou um desenvolvimento naquela região. Nós temos a região de Pelotas, que buscou também, através de... Tem ali, tu falaste, Canguçu, o Nilo agora há pouco citou, a grande produção em pequenas propriedades e médias propriedades de pêssego. Sim. Ali naquela região de Canguçu. É uma iniciativa, né? É uma iniciativa que gerou uma indústria, uma agroindústria do doce. Encruzilhada do Sul, que a gente nunca imaginava, né? Que lá os campos produzem uva.
Exato. O vinho. É nem que a nós uva, temos é o que criar vinho. um produto nosso aqui, regional, da Costa Doce, para trazer o atrativo. E aí nós temos o problema dessa questão Não, mas da aí- várzea, da do várzea, solo, mas- que é próprio para lavoura de arroz. Então, para mudar isso é complicado. Não, mas nós temos que criar um produto. E assim, ó, vamos vender TAPs de que forma? Aonde? Sim. A criação de produtos, essas inovações que aparecem, às vezes, eventualmente, né? Tem gente que viaja milhares de quilômetros para ver uma pedra em cima da outra. Isso é um produto turístico e movimenta a cidade. Então, está faltando, de repente, realmente as pessoas começarem Nós temos que concentrar pegar nisso. 2 ou 3 entidades em TAPs e criar, vender TAPs, que é um produto, Sim. trabalhar bem ele primeiro, Primeiro tem que ter o produto. tem que ter o produto e Tá. depois Eu- trazer o Seria- atrativo que é o turista. Nós temos a Lagoa. A Sim, Lagoa, para mas mim, não- é um diamante que ainda não Não foi lapidado. não foi lapidado. Muito bem. Como diz o nosso comendador lá. Mas passa Mas não então- por TAPs, passa pelo governo do estado e governo federal em função da questão do esgoto. Enquanto não resolver a questão da estação de tratamento, a questão do esgoto na lagoa, a gente não vai conseguir lapidar esse produto. Não tem como. Nós temos duas questões. É a questão da sanitária, né? E o acesso. Mas o acesso vem em consequência de resolver o problema Com do certeza. esgoto, E o projeto de revitalização da orla. que também tem a ver com a questão do esgoto. Primeiro, então, a questão Com certeza. do esgoto. Antes disso, a gente não vai conseguir nunca transformar essa nossa lagoa aqui, que é linda e maravilhosa, num produto turístico. A não ser aqueles que exploram no bom sentido, né? Que tem um barco no náutico, que faz os passeios de barco, mas na nossa orla aqui a gente não tem como explorar. Não vai ter um investidor aqui enquanto não resolver a questão do esgoto. E a Corsã, no caso, o governo do estado, já era para ter resolvido isso há muitos anos, porque a estação já existe. Eles investiriam alguns milhões para ligar toda a cidade, mas em pouco tempo eles já teriam esse valor de volta na conta da água. Hoje sai em torno de 250 mil por mês. 250 mil reais por mês em pagamento de contas de água em TAPs. É um valor razoável. Isso aí seria cento e poucos mil reais para o esgoto por mês. Porque Exatamente, é 50% do valor da 50%. água. Mas esse que eu digo, todo o investimento do governo do estado, da Corsã, em ligar toda a questão do esgoto na estação de tratamento, em poucos, 2, 3, 4 anos, esse dinheiro seria todo recuperado e começaria a dar lucro para o próprio governo. A Corsã de TAPs, em TAPs, aliás, ela tem muito mais lucro do que despesa. Sim, que a água está brotando. Exato. É porque Ela tem que dar isso aí para a comunidade de TAPs e para os visitantes. E que, na verdade, não estaria dando, né? Seria Não, é um contrato. investimento. É um contrato porque ela tem a concessão de exploração. Exatamente. E essa... Então, enquanto não se resolve isso, desculpe te interromper, Vai, que é uma vai. coisa um pouco mais complicada, a gente teria que criar outras coisas, mas aí precisa de pessoas interessadas nisso. Nós temos um grupo de pessoas aqui, de repente, ou empresários ou não, ou que teriam condições até financeiras, de repente, começar a mexer com alguma coisa ou outra, mas em função da nossa situação econômica, eles são retraídos. Os investimentos deles são aqueles que não aparecem, ou que não geram assim, uma questão cultural, ou histórica, ou turístico, que atrai pessoas para cá. São investimentos pontuais, individuais, e até uma certa disputa, né? Não, e tem outro problema, professor. TAPs tem que gastar em TAPs. Tu não Exatamente, pode pegar o teu salário e sair de TAPs, vai gastar lá em Camaquã, Arambaré, na Barra, seja onde for. Primeiro nós temos que fortalecer a nossa espinha dorsal aqui. Também. Que é o Mas nosso eu acho comércio. que isso, aos poucos, está Não, sendo não, feito. tem muita gente que gasta fora. Mas antes era mais. Hoje nós temos rede de comércio, de lojas, Nós de temos que várias fortalecer lojas, né? a CITA, por exemplo, e um evento que nem esse que está na praça, quem tem direito de explorar o evento aí com comida e as bebidas, primeiro tem que passar pelo comércio local, Sim. que é o que Exato. ajuda ali, né? É o que está patrocinando. Aí é a nossa questão cultural também, Sim, não só de Tarso, pois é, mas não- de várias cidades pequenas, né? E Sim, aqui mas na Metade Sul, nós que é temos que individualista, despertar né? isso aí. Que é individualista. Nós E temos tem que a questão fortalecer da a política CITA. também. Tem que... O que acontece com a política? Muda-se os nomes, mas a estrutura é a mesma. O corpo do funcionário, quem colabora com a prefeitura não muda muito. Então, por isso que às vezes, vamos botar o fulano, ou o candidato tal, que vai mudar, e por mais boa vontade, às vezes, que possa ter, não acontece, porque a estrutura está praticamente gessada nessa questão da situação econômica. A situação econômica. Mas nós temos que partir disso aí, né? Partir esse Sim, gesso. não vamos ficar parados aguardando o fim, né? Não. Fica então para o próximo bloco, eu vou passar para a Larissa agora. Fica para o próximo bloco a seguinte pergunta. O Tapense e a Lagoa, que nós falamos aqui na Lagoa, que é o nosso diamante bruto. Como é que o Tapense enxerga essa lagoa? Isso também não é uma dificuldade aí a ser superada?
um obstáculo a ser superado aí para esse desenvolvimento de TAPS? Com certeza. Larissa, contigo. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Quantos minutos? Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Voltamos com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, ao vivo com nossos convidados, professor Nilo Soares e D'Artagnan Garcia, a mediação de João Amaral. Sobre essa relação do tapense com a Lagoa. Surgimos ali na Sanga das Charqueadas, com primeira atividade, que foi a indústria, né? Do charque. Foi a indústria do charque, né? Indústria Saladeril. Nós iniciamos nosso processo econômico no município aqui através da indústria. Nós depois iniciamos o município. O município através da indústria. Do vilamento de TAPS. Depois partimos para a Crina, que também era um processo Importante, industrial, sim. e foi importante economicamente. E bem lembrado, porque geralmente a gente pula direto para a lavoura de arroz e entramos na questão do arroz. Nos anos 80 nós entramos no campismo, e o D'Artagnan vai poder ajudar um pouco disso, e depois, com os eventos de natação, parece que íamos despertar para o turismo e consolidar o turismo. Não houve isso. Eu acho que é um meio consenso. Na semana passada nós conversávamos aqui com o Inácio Panzani, com o José Correia, da CR Mendes, e mais o Mahamud Otar da CITA, e nós conversávamos sobre justamente isso. Nós não consolidamos, não tivemos aparelhos, equipamentos, estrutura, eventos para sustentar essa inovação que o D'Artagnan falou, que talvez fosse o turismo. Essa relação do tapense com essa lagoa e essa questão do turismo aí, poderia ser o próximo ciclo de desenvolvimento de TAPS? O que falta para isso? Pode ser, mas nós temos que trabalhar muito. A comunidade de TAPS e os seus munícipes, né? As entidades públicas, privadas, mas trabalhar mesmo. Porque tu falasse aí a relação do nosso povo com a lagoa, 30% do povo de TAPS que valoriza a lagoa. Com certeza, que a gente nasceu aqui, então parece que o cotidiano para nós. Nós estamos de costa para a lagoa. Nós estamos de costa para a lagoa. E sem sombra de dúvidas, se fazer uma programação
um calendário de eventos da região em conformidade com o do estado e tu botar um evento forte na Lagoa por ano, um em Tapes, outro em Arambaré, nós vamos ter uma demanda de público muito grande na região. Tanto é que nós temos um hotel 3 estrelas em Tapes, em função da natação. Foi uma grande aquisição para o município. Historicamente, a Lagoa praticamente determinou o local da cidade, né? A cidade começou em função da Lagoa, que a questão do Patrício Vieira Rodrigues ter colocado o charque aqui foi em função do deslocamento com os barcos, para transportar o charque para outras localidades, né? E aí começou as mercadorias da região, nossa pequena região, que todos saíam pela Lagoa. Então, o nosso núcleo, por que veio para cá a sede, por exemplo, de Tapes, né, do município? Porque Sentinela ficava afastado, Sentinela ficou mais isolado, né? E antigamente os municípios ficavam mais afastados do litoral mesmo. Mas em função da Lagoa, do que poderia trazer de benefício, começou a se formar um núcleo aqui em função disso. Hoje é mais complicado. O campismo ajudou muito em função da Lagoa. Superado. O campismo está superado, só que o que ele deixou? Ele deixou algumas sementes. As pessoas que vinham acampar aqui, muitas e muitas compraram casa, e até hoje, os seus filhos, seus netos e as próprias pessoas, no verão, quando esquenta, obrigatoriamente eles vêm para suas propriedades aqui, mesmo com problema na Lagoa, né? O campismo foi implantado no Brasil pelo Touring Clube do Brasil, né? Que foi um modelo Exato. que teve na Europa lá, sim. durante a década de 60, 50, sim. 60, com trailer e tal. Sim. Depois se instalou no país, mas como o poder aquisitivo do nosso povo, graças a Deus, subiu, o que ocorreu? Tem Exatamente. programas de habitação, de rede hoteleira aí que te beneficiam, né? Pacotes. As férias de pacote. Então, pô, tu é professor, eu tenho o Cobrastur, não sei o quê, o outro lá tem o Sesc, então vamos usufruir disso aí. É outra infraestrutura. E hoje as pessoas são muito mais comodistas, né? As pessoas não querem passar trabalho, armar uma barraca, cair uma chuva. Mosquito, então tu prefere ir para um hotel ou construir uma casa, um terreno, né? Comprar um terreno, construir uma casa. Então a Lagoa deixou muita coisa para nós. Então, agora o que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí, é que realmente deu essa questão do esgoto, começou a dar problema e não se solucionou. Então, enquanto não se solucionar, a gente infelizmente não vai mais contar com o benefício que poderia contar da Lagoa, apesar de que ainda atrai, né? Na Pinvest mesmo ainda existe uma certa balneabilidade, então as pessoas costumam ainda vir para cá, quando esquenta no verão, a cidade fica movimentada. Nós temos que pegar firme no dinheiro, ou melhor, na política da Embratur, né? Na política recursos, do Ministério do Turismo, né? Buscar recursos. Porque, por exemplo, Canela não precisa de dinheiro. Florianópolis lá não precisa. Mas são concorrentes fortes. Mas eles é que pegam a maior fatia do bolo. Né? Nós temos que pegar e ir lá. E tem outro problema, a nossa representatividade política. Eu ia entrar agora. É muito pequena. Não é pequena, não existe. Não existe, porque está o deputado em Porto Alegre e o próximo é o José Nunes em São Lourenço. Mas é em função do número de eleitores pequenos de uma cidade pequena. Nós temos 250 mil habitantes na região, né? Se nós fosse mais inteligente um pouquinho, nós elegeríamos qualquer um deputado nosso aqui, até o próprio Marcos Vinícius. Justamente eu ia perguntar sobre essa questão o que está faltando, porque se a Lagoa, em todo o processo, inclusive das próprias lavouras de arroz, os engenhos que ficavam, até devido pela logística que foi citado aqui, que Deus do Patrício Vieira Rodrigues, a Lagoa serviu como uma logística para... E a sede antes era nas partes altas, como bem disse o professor Nilo, era por causa das revoluções, era ponto estratégico. A sentinela de segurança, já manter a sentinela, né? Sentinela, já diz, sentinela. Ali ficava o ponto, podia observar ali era um caminho que vai para o sul, Pelotas. Isso aí, era um caminho favorável. Isso é uma outra questão, essa até a questão de voltar muito ao tempo. Nós temos um problema em Tapes que é um equívoco histórico imenso. A gente comemora, 16 de dezembro agora é feriado, que a gente comemora o aniversário do município, e na verdade não é aniversário do município. Essa data não existe. Então, por que a gente comemora uma data que não existe? Porque falta o interesse, de repente, da comunidade ou dos representantes da comunidade em resolver essa questão, que ninguém dá bola para isso. E eu duvido que em outras cidades do estado, se tiver, são poucas, que comemoram uma data de aniversário que não existe. Sim, mas essa é a data do decreto, né? Que cria o município de Tapes. Não, do vilamento. Não, eu tenho os dados, mas então, de repente a gente pode... Então não, vamos desenvolver, nós estamos falando sobre a história de Tapes. Olha só, nós temos aqui a data do município, 16 de dezembro de 1857, faz 157 anos.
O que era isso aqui? Dores de Camaquã, quando foi elevada a vila. A vila. Em 1857. Porém, depois, eu tenho tudo anotado, eu fiz um trabalho, inclusive, de conclusão sobre essa questão da data do município. Depois dessa data, por 3, 4 vezes, o município foi extinto. O que acontece quando... Foi para Triunfo, não foi uma época? Triunfo, Porto Alegre, voltava a ser distrito. Porto Alegre. Então, o que acontece quando uma coisa é extinta? Ela acaba, ela termina, seja lá o termo que for usado. Aquele decreto não... Termina. Aí, entre ir e vir, segundo um historiador que nós tínhamos aqui, o jornalista Levino Martins, né, conhecido, sim, ele diz que Dores de Camaquã foi o campeão de desvilamento num livro dele, né? Eu achei interessante que eu dei uma pesquisada nos livros dele também. Então, só para resumir, depois de idas e vindas, em 1913, foi elevado a vila de novo, no caso a cidade, né? Na época se usava a vila. Em 1913, essa poderia ser até uma data a ser comemorada, porque depois disso não foi mais extinto. Só que depois, em 1929, houve aquela troca, né? A sede saiu de lá e veio para cá. No momento que veio para cá, no próprio decreto, aqui nosso distrito foi elevado à vila. Claro, em função da transferência, mas mesmo assim, ali consta, foi elevado a vila. Essa realmente seria uma data que, para o município de Itápolis, seria o aniversário. Ou, não, mas a sede só foi transferido. Admito, tudo bem. Então, que se comemora em 1913, que foi a última vez em que a sede Dores de Camaquã foi elevada à cidade. Antes ela foi extinta. Para quem gosta de falar em outras vidas, né? No momento que eu for extinto, e se eu voltar em outra vida, qual é a data que eu vou comemorar? De aniversário. Agora ou da nova vida? Mais adiante. É bem simples. E por que isso não ocorre? Porque a nossa cultura é muito a questão do comodismo, não é de Itápolis, não é exclusivo de Itápolis. Não As pessoas não se apropriam dessas questões, enquanto que em alguns lugares se apropriam. Não, a nossa história a gente vai ter que recuperar. Essa data, se não existe, por que a gente comemora e faz feriado? O município teria 157 anos. Na verdade, ele tem 85. Isso aí já muda até a visão do município. Pô, 157 anos nosso município não consegue desenvolver como a gente gostaria. E outra, essa questão, só para a gente pular de galho em galho, essa questão de não consegue desenvolver também não é bem assim. É que a gente quer imediatismo, a gente tem uma vida curta, então as coisas mudam a cada 20, 30, 50, 100 anos, não é de uma hora para outra e a gente tem essa emergência de querer mudar. Não conseguiu mudar totalmente esse ano, é porque não serve, tem que mudar. E não é assim, não é só para Itápolis. Que sofreu aí um grande impacto também, já que nós falamos na lavoura roseira, foi o êxodo rural, né? Também. Exato. Tirou o homem do campo. Hoje quem é que mora no campo? Porque são das máquinas, né? Não. E aí concentrou a renda mais ainda. Só o dono tem dinheiro. Isso. Antigamente tu tinha o aguador, o auxiliar de aguador na lavoura, tu tinha o motorista, o auxiliar do motorista, e hoje com o processo de máquinas e de modernização da lavoura, tu tem um cara que cuida da lavoura e o resto. E aí nós vamos voltar lá as máquinas. Lá no início, por computador, né? Monocultura e latifúndio é o nosso problema maior. Não é histórico, é atual ainda é atual. Ainda é atual. Sim, monocultura e latifúndio. É arroz, pecuária. Esperamos que os herdeiros dividam os latifúndios, né? Exato. Isso aconteceu naturalmente, mas não em 10 anos. Isso leva 50, 100, 150 anos. Mas tu tem um lado da cidade, que é esse lado aqui do Butiá, das Camélias, que já são mais pequenas. Parece que a reforma agrária já chegou por ali, né? Não, mas isso aí essa parte histórica do lado do Butiá aí, tu chamar uma pessoa de butiazeiro era pejorativo. Era chamar o cara de pobre. Quem vivia nos Butiá era aquela terra que não valia nada, entendeu? Que produzia muito pouco. Sim. Aí chamava um cara de butiazeiro e estava desmerecendo a pessoa. E isso aí passou, porque está ali hoje comprovado que nos minifúndios do Butiá tem grandes produtores. Exato. Basicamente a associação dos produtores da agricultura familiar que fazem o mercado, a feira, do Butiá e da Camélia, vem desse lado da cidade. Do Rincão da Sarafana, do Passo do Franklin. Então, para mim resumir de certa forma, essa questão do comodismo, porque Itápolis, essa expressão que a gente usa, até eu me pego às vezes usando, não é uma questão exclusiva de Itápolis, então a gente tem que desmistificar isso aí. E não tem uma raiz cultural, ela é econômica. Então, se a gente tivesse em outro município, essas mesmas pessoas de repente que têm o hábito de reclamar, também reclamariam do outro município. Até município desenvolvido, de repente, né? Tem um semelhante ao nosso aqui, a Sentinela, sim, que nós estamos falando, sim, que também existe esse comodismo assim, está estampado, tu chega no município, tu já vê que ali está o comodismo.
Mas quanto menor a cidade, mais problema na questão econômica. Eu vou citar o nome do município aqui, que eu conheço muitas pessoas de lá, inclusive o seu Eliseu, que é o prefeito lá. Amaral Ferrador. Existe Amaral Ferrador. Amaral Ferrador. E Amaral, infelizmente, tem ainda problema na questão geográfica, é meio isolado, né? Sim, tem. Em função do asfalto, da rota comercial, era tudo isolado. Comercial. Vender a cidade. Nós temos 5 milhões aqui, vamos supor assim, eu não sei os dados precisos, mas em torno de 5 milhões na região da Grande Porto Alegre, que envolve o eixo do Vale dos Sinos, Gravataí, Viamão, Porto Alegre, enfim, Canoas, aquela região toda metropolitana. Potenciais turistas para a cidade de Taps. Sim, com certeza. Nós temos dificuldade de vender o nosso produto aqui, vender o nosso peixe? Não, dificuldade tem, mas está na hora de vender, porque se tu pegar o eixo de Caxias, a Grande Porto Alegre, é em torno de 5 milhões de pessoas. E está saturado o litoral norte, ninguém mais quer saber da praia de mar. Todo mundo quer saber de descanso e água doce. Tu vai, por exemplo, Capão da Canoa, é 500 mil pessoas num feriado. O que é isso, 500 mil pessoas? Todo mundo se batendo. E fazendo fila em mercado. Disputando espaço na beira da praia. Não tem mais nem. Está que nem o entorno central de Taps, não tem lugar para estacionar um automóvel. Capão da Canoa não tem também. Mas nós temos outra questão também para futuro, né, que não vai necessitar de tantos investimentos dos empresários locais e políticos, é a nossa água potável, né? Que vai se diferenciar no futuro de outras regiões. Exato. E isso é uma coisa determinante, às vezes, até para as pessoas se localizarem. Esses dias eu tive a oportunidade de conduzir o professor Elírio da URGS, né, que está cuidando da hidrologia aqui, da hora para fazer o projeto aí de revitalização, está fazendo os estudos. E eu perguntei para ele sobre o potencial da água, ele disse, olha, aí que está o dinheiro do futuro. No futuro, exatamente. Aí perguntei sobre o aquífero Guarani, existe mesmo? Não, existe. Tem muita gente já tomando água do aquífero do Guarani, e tem que cuidar. Tem que cuidar. Então nós temos aqui o produto água. A água. A lagoa, né? A lagoa. Porque daí eu venho para cá. Eu tenho, primeiro que eu não pego aquele vento e aquela areia pegando na cara, né, que tem no litoral norte, né? Porque o nosso litoral aqui é complicadinho, né? Se tu vai para Santa Catarina já é outra situação. Então nós teríamos esse potencial turista que viria para Taps, que poderia deixar os filhos entrar na lagoa e sem se preocupar, enfim, sentar tomando sua cervejinha, comendo seu churrasco numa tranquilidade que ele não teria no mar. Não tem sombra, né? Outra coisa que no mar não existe. Exato, não tem sombra. É areia e vento areia e vento. Mas independente disso, a gente tem que criar novos produtos. Nós temos que ter criar evento. Eu tenho, depois que eu virei motociclista, eu tenho viajado muito em várias cidades, principalmente do Rio Grande do Sul. E a gente vai ver outras realidades. A gente vai num encontro de moto, é milhares de pessoas que entram no município em 2, 3 dias. Milhares de pessoas. Não é 500 pessoas, é 2, 3, 4, 5 mil motos, às vezes, depende. Claro que são eventos que já se consolidaram. Então, a gente teve um evento ano passado, esse ano não vai ter. Por Então já perde uma referência por falta de interesse geral, né? A questão de tem que ter investimento. A gente falou em, de repente, fazer junto com o município, o tal aniversário do município, dia 16 de dezembro, para conciliar a questão do gasto da prefeitura com o evento, né? E, infelizmente, não conseguiram fechar esse esquema, que traria muitas pessoas para cá. O ano passado foi muito bonito o evento, só que em função da previsão de muita chuva, muita chuva, que era a previsão, muita gente não veio. Isso aí está numa questão de setorizar os segmentos do município, né? Sim, no caso aí seria a questão do turismo. Sim, não dá. Turismo, não, mas a assim, prefeitura... os aficionados do motociclismo, por exemplo, esses hoje vão ser responsabilizados por tal, num evento tal. Porque não vai ser pessoas individuais que vão conseguir bancar eu sei. E os papéis? Eu acho que para o próximo bloco, acho que o D'Artagnan vai se despedir agora, ele vai ter que sair, ele tem um compromisso, mas no próximo bloco nós podemos continuar sobre os papéis. Porque há um papel, os papéis que são colocados. Sim, o papel da sociedade, o papel dos grupos, seja o do segmento, e o papel dos políticos também. Que estão todos desarticulados. E que estão articulados. Desarticulados. Uma ponta só. Agora tu falaste uma palavra que está surtindo muito efeito. Nós temos desarticulado. Nós temos que estar com todos os segmentos num vetor, numa seta. Os comerciantes, porque os comerciantes são os principais interessados, né? Convergente, tem que ser convergente. Sim.
Vamos com a Larissa e vamos para mais um bloco e voltamos para mais um bloco de intervalo, né? Nossos patrocinadores, a gente tem que faturar um pouquinho também. E nós voltamos em seguida, então, com a continuidade do nosso debate de hoje sobre questão do comodismo, desenvolvimento de etapas, e a pauta vai indo, porque o programa aqui funciona assim, né? A gente começa com o assunto e vai indo, né? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Me desculpa porque eu tinha me programado para participar do integral do programa. Mas vai voltar aqui, sim. Com certeza. Um abraço, D'Artagnan. Larissa. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Lagoa Debate, aqui na Lagoa TV, ao vivo com nossos convidados, professor Nilo Soares e D'Artagnan Garcia, a mediação de João Amaral. Isso, né? Hoje tem reunião da região Costa Doce, dos prefeitos da Costa Doce, no município de Dom Feliciano, se não me engano. E o D'Artagnan, funcionário público, acompanha o prefeito nessa atividade. E eu fiquei aqui com um professor de História, historiador, jornalista, enfim, o Nilo Soares. Nilo, vamos retomar então. Quais são os papéis que tem? Poder público, associações como a CITA, Associação Comercial, interesse dos empreendedores, a população, os grupos, os segmentos, o grupo de moto, o grupo de carros antigos que hoje está fazendo um evento, por que está desarticulado isso? Por que as pontas não estão se amarrando, no teu entender? No meu entender, e voltamos à palavrinha, situação econômica. Por exemplo, nós temos a CITA aqui, né, que representa o comércio local. Se nós estamos numa cidade empobrecida, automaticamente nós temos um comércio empobrecido. Se nós temos um segmento empobrecido, a representatividade dele também vai ter problema, porque eles não têm a força financeira, por exemplo, para bancar. Como já existiu e agora está ficando mais difícil em outros lugares também, algumas associações fortes, né? Cooperativas fortes, mas isso em função da situação econômica. Nós temos outro problema também, que às vezes a gente não cita muito, é a questão da política. E a questão política como um todo, né? Que não é uma exclusividade de TAPS, volto a frisar sempre isso, é uma questão da nossa sociedade. Não, nós temos que superar essa lógica de que do CTG para cá nós estamos numa outra dimensão, problema, né? Nós estamos numa outra dimensão, numa outra... Aqui, ó, mas voltando à situação econômica, município empobrecido, prefeitura empobrecida. E aí o que eles têm que fazer, e eu acompanhei um pouco disso, a receita é dar mal e olhe lá para pagar o funcionalismo, a limpeza da cidade e as dívidas antigas que a gente paga, né, de erros anteriores, de problemas anteriores que a gente fica pagando e tirando os nossos recursos para investir em outras coisas. Mas essa questão aí também, a questão da política. Então, se tem um município empobrecido, dificilmente a prefeitura vai resolver todos os nossos problemas. Aí nós vamos ter o comércio que também tem problemas, né, a questão econômica. Então, fica difícil. E hoje em dia, por exemplo, nós temos a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores seria até a sugestão de pauta, né? A questão de uma Câmara de Vereadores, não é de TAPS, mas como exemplo é de TAPS. Nós temos 5 a 6% dos nossos recursos que vai direto para a Câmara de Vereadores. Aí os vereadores não fazem projeto. Aí as pessoas
que o vereador não faz nada, que o vereador é ruim, que o vereador não sei o quê, e na verdade não é isso. Nós temos o quê? Nós temos muitas leis municipais já, muitas estaduais, nós temos a Constituição, então nós não temos mais o que fazer. E qual era o papel da Câmara de Vereadores? É legislar, criar leis para regulamentar a nossa sociedade. Então, claro que eventualmente surge alguma coisa, mas em termos de custo-benefício é muito pouco. Ah, porque tem que fiscalizar, a Câmara de Vereadores também serve para fiscalizar o Executivo. Claro, mas hoje em dia qualquer cidadão pode chegar no Ministério Público e deve fazer alguma denúncia se tiver alguma coisa errada, e o Ministério Público vai investigar. Então, o papel do legislativo das câmaras de vereadores perdeu também um pouco, né? Então, a gente fala muito, os políticos não fazem nada. Mas, realmente, se chegar um vereador lá com boa vontade, ele vai ter dificuldade em criar leis, que já tem muita. Então, ele vai ficar o quê? Frequentando as reuniões, trabalhando em alguma sessão da Câmara, alguma coisa assim. Mas isso aí não... Para o município, infelizmente, eu tenho que dizer que do custo-benefício é quase que um prejuízo. Exato. Porque o que é investido ali, que poderia ser investido em outras coisas, não tem um retorno expressivo para nós. Então nós temos vários problemas que vai acabar com uma cidade, não acabar com uma cidade, vai terminar com o quê? A cidade tem dificuldades em ter pessoal empenhado em criar um novo produto, em atrair gente para cá, em fazer eventos, porque o evento sempre atrai. Claro que tem custo, né? Mas se a prefeitura está com os cofres vazios, e isso aí é uma coisa crônica e histórica do nosso município, fica difícil para criar alguma coisa. Tem que usar muita imaginação e tem que ser feito. Não é que a gente agora vai parar, não tem dinheiro, então vamos parar, fechar as portas. Não. Mas a gente tem que começar a pensar nessas coisas e não colocar a responsabilidade só na prefeitura ou no comércio, que o comércio também tem muitas dificuldades. Ou que o povo é acomodado. Ou que o povo é acomodado. Tá, eu vou te colocar uma situação, Lilo. Nós temos comerciantes em TAPs que se organizam numa associação comercial, a CITA. Certo. Nós temos músicos em TAPs. Sim. Vários. Inclusive, TAPs, a partir dos anos 70, ganhou grande exposição na mídia, através do grupo Os TAPs, através da cultura de TAPs. E foi citado aqui pelo D'Artagnan, no primeiro bloco, sobre os centros culturais, centros de eventos, enfim. E nós temos uma prefeitura, como todos os municípios têm. Temos comerciantes, sim, artistas, prefeitura. Nós temos 12 sábados no verão. 12 sábados, 3 meses de verão. Janeiro, fevereiro e março. Tu está sendo otimista, né? Nós temos menos de 3 meses. Vamos supor, dezembro, janeiro e fevereiro. Temos 12 sábados. Custo para fazer shows aos sábados à noite com artistas locais e, de vez em quando, inclusive, mais adiante, conforme vai ganhando o preço, pode inclusive trazer também outros artistas mais com renomes. Por que nós não conseguimos fazer uma parceria onde a prefeitura entraria com os equipamentos de som, não tem custo, já tem esses equipamentos, a CITA bancaria o cachê, a CITA, que eu digo os comerciantes, vamos supor, não vamos tirar um pouco da CITA, né, que ela tem outra função, mas vamos supor ali, eu que vou vender a cerveja... Os patrocinadores. Os patrocinadores. Já ocorreu isso de uma forma muito embrionária na década de 90 e início dos anos 2000. E aí, nesses dois... Porque eu tenho uma dificuldade, eu recebo amigos em casa, que vêm da região de Porto Alegre, ou que vêm de outros lugares, onde é que eu levo? Nós temos várias dificuldades. Qual a atração que eu faço para essa pessoa que está me visitando na minha casa? Ou então a pessoa quer vir para TAPs, mas os jovens, os filhos, de jeito nenhum não querem vir. E aí acabam deixando de vir para cá porque vão para Capão. Os jovens não querem, né? Vão para um lugar onde tem algum atrativo para eles, um movimento, alguma coisa diferente para fazer, né? Exato. Mas essa questão que tu levantou aí... Por que não se amarra essas pontas entre músicos, comerciantes e prefeitura e garantimos 12 shows aos sábados... porque daí eu venho no final de semana, eu sou ali de Canoas, eu vim com a minha família, fiquei aqui, eu digo, mas vai ter outro show no outro sábado, ou daqui a outro sábado. Se eu não posso no outro eu vou a TAPs de novo. E aí começam as relações sociais entre eles, né? Entre eles e as pessoas daqui, começa a amizade. Isso é importante, mas qual é o custo maior disso? É a articulação. É desenvolver o projeto, conversar com as pessoas envolvidas nisso para se unirem. O problema nosso... Quem é o papel que teria que fazer? Quem é que teria o papel de articular isso? Olha, assim como eu defendo a prefeitura, que não é a culpada de tudo, na verdade ela poderia iniciar a articulação através de uma secretaria, né? A Secretaria de Turismo, por exemplo, seria a parte mais assim, teria mais responsabilidade, eu acho, para levantar esse tipo de questão e começar a fazer algum tipo de evento, algum tipo de show, né?
Porque as pessoas elas estão desarticuladas. E nós estamos numa sociedade hoje que é geral, individualista. Todo mundo está meio que acomodado e cada um só está preocupado com as suas coisas, em função de ou ter que trabalhar, ou ter que ganhar dinheiro, e não está pensando na questão do bem social de todos. A relação social é feita no Facebook, nas redes sociais. Nas redes sociais. E as pessoas já nem saem, às vezes, de casa por isso. Os jovens estão deixando de sair. Os jovens estão deixando de viajar, de sair, para ficar na sua internet em casa. Eu tenho uma sobrinha de 16 anos, ela e o namorado dela, eles ficam em casa no notebook, um sentado de frente para o outro ali, teclando. É rede social, é joguinho. Eles não saem para ir na praça mais. Ô, João, mas nós estamos conversando sobre esses problemas aqui, que afetam TAPs e afetam bastante. Agora, vamos brincar um pouquinho com a questão da máquina do tempo. E daqui a 20, 30, 40 anos, quando essas gerações já estiverem fora de cena, as gerações, as nossas no caso, e essas novas gerações que estão vindo totalmente mediatizados, né, e coisa e tal, e preocupados com outras coisas, né, desculpa o termo, às vezes, alguns casos idiotizados, né, porque eles bloqueiam o conhecimento. Como é que daqui a 30, 40 anos essas gerações vão tocar a cidade de Tapes, o Brasil, o mundo? Então, as questões que nós estamos tratando hoje, que são dificuldades, infelizmente, se não houver uma mudança radical na sociedade que não depende de TAPs, vai piorar mais ainda. Então, voltando para... A gente vai ter que... Não vamos conseguir mudar o mundo e nem o município de uma hora para outra. A gente vai ter que focar, talvez, em pequenas coisinhas que, no conjunto, talvez dê uma melhorada nessa questão turística, questão de atrair pessoas, né? Como tu citou, alguns shows com pessoal artístico de Tapes, daqui a pouco convida alguém de Camaquã, que é pertinho, daqui a pouco... E aí cria, né, de repente, um roteiro de shows que atrai as pessoas para realmente vir para Tapes e não tem nem onde ir. E aí, desculpa os comerciantes, não é nada pessoal. E até porque eu prestigio boa parte do comércio local. Mas, por exemplo, à noite, ou você tem praticamente, ou vai comer X ou vai comer pizza. Exatamente. Agora, não estou culpando eles, porque às vezes quando quer diversificar, não tem um público-alvo suficiente para manter essa diversificação também. Então, é muito complicado, mas algumas alternativas. Eu sei que está abrindo mais um barzinho aqui, outra coisa ali. No verão, às vezes, as coisas se acomodam, né? Mas às vezes falta investimento. E às vezes as pessoas que têm um capital para investir, elas ficam com o seu capital guardadinho, para não ter risco, para não ter problema, e acaba o que é gerado de riqueza aqui fica concentrado também, né? E não retorna em termos de investimento que possa ajudar a nossa sociedade a desenvolver e a atrair turistas. Nós chegamos, parece que às vezes de janeiro até março, parece que nós vivemos numa outra cidade, né? E isso que já diminuiu também esse ímpeto, né? Já. Turística, né? Há 20 anos atrás, você sabia que o comércio em 3 meses ia faturar o suficiente para se manter no inverno, que hoje não se fala mais nisso. Não. Dá só implementa, coisa e tal, mas não resolve o problema, né? A questão do comércio, né? A questão dos lucros. E a despesa hoje é muito grande do comércio, que nós não tínhamos antes também. Hoje, às vezes, para ter um funcionário, além de ser caro, tem muito risco. Então, tudo isso afeta nossas pequenas empresas aqui em Tapes. E aí afeta também a questão das pessoas que podem ter um capital, mas tem medo de investir para resolver, às vezes, as questões da cidade, mas acaba tendo o problema do prejuízo, o que pode ocasionar algum prejuízo, né? Então, fica muito complicado, e aí volta a questão da situação econômica do nosso município, da nossa região, que é empobrecida. Nós, então, teríamos... Nós temos, então, aqui, pelo que apontar, alguns passos a ser dados, até para que a geração, daqui a 20, 30 anos, as gerações que vão surgir, a coisa tenha minimamente uma estrutura e alguns pilares para poder continuar, né? Mas é uma questão social, né, João? Primeiro passo, e eu acho que nós podemos conversar também sobre esses passos aí mais adiante, aí, pelo que eu entendi, é superar essa lógica do latifúndio, da grande... E quando eu digo superar, não vamos acabar com as lavouras, mas não vamos ficar tão dependentes disso. Não é isso. É que no latifúndio ele concentra mais ainda a renda. Aí é um dono só, é uma família só que tem milhares de hectares. E o lucro dessas milhares de hectares vão todos para fora de Tapes. Esse é um problema, que isso vai se resolver com o passar do tempo, não tem como resolver agora. E a questão da monocultura, apesar de hoje em dia eu sei que tem gente já plantando soja, criando outras possibilidades, mas também na mesma lógica. O foco ainda é arroz e na mesma lógica. E na mesma lógica extensiva, concentração de renda. Concentração de renda. E se tem a concentração de renda poucos empregos. Não, se tem a concentração de renda, não vai gerar emprego e não vai dividir a renda com as pessoas.
Porque se nós observarmos hoje nos corredores, é justamente mora a mão de obra aquela que saiu das lavouras. É, a questão Boa histórica, parte. né? A questão histórica. E que não tem hoje, a não ser safristas, que periodicamente conseguem colocar sua mão de obra no mercado. Sim. Então nós temos várias coisas. Mas vamos amarrar isso aí no último bloco, que nós teremos daqui a pouco. Eu vou passar para a Larissa e em seguida o nosso bloco comercial. Contigo. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Vamos começar com os passos, né? Nós falamos agora aqui, fortalecer a agricultura. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos. Voltamos com o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, ao vivo com nossos convidados, professor Nilo. A mediação de João Amaral. Voltando então, nós no bloco anterior nós conversávamos sobre esses amarramentos que tem que ser feito e já iniciamos com a questão do desenvolver mais diversidade na agricultura, que geraria uma descentralização da renda hoje, que está centralizada em cima de um proprietário só, muitas vezes nem mora em Tapes. O segundo passo, turismo, vender esse peixe, arrumar a lagoa. O que tem que ser feito nesse segundo passo aí, no teu entender, para nós chegarmos a... Por exemplo, vender o peixe. Quando nós falamos vender o peixe, nós temos uma colônia de pescadores aqui e não temos uma feira do peixe. Ou um dia para comemorar. E eles têm dificuldade até para pescar, que não é aqui na nossa região também, né? Eles têm que ir muito longe para conseguir pescar, né? Exato. Mas a questão da lagoa, João, não adianta, nós vamos voltar à mesma tecla. É uma questão de investimento de Corsã, de governo do estado, de governo federal. E a partir daí pode aparecer algum empresário que queira mexer na horta, que queira investir, que queira... O próprio projeto, né, com verba federal ou internacional, mas vai passar pela questão da Corsã, da balneabilidade da lagoa. E se tiver balneabilidade, nós já não teríamos mais esses problemas que a gente tem hoje com a lagoa. Com certeza já teriam sido resolvidos. Até porque aí a questão econômica entraria também nessa questão, né? E a questão do turismo em outras partes é criar algum produto, é criar eventos que tragam as pessoas para cá, como esse hoje é um exemplo, né? Que já é o segundo ano, e assim mesmo ele ocorre de uma forma não muito expressiva, né? Em termos de divulgação, coisa tal, acredito eu. Então é uma coisa que tem que se investir mais neste evento para que ele crie, cada vez fique maior, né? Assim como encontro de tribos, né? Não é só o motociclista, tem outras tribos que costumam se encontrar em cidades, alguma coisa, né? Tem que ver o foco, fazer alguma coisa musical, alguma coisa artística. É o que eu ia dizer, não pode ficar só na mostra ali dos carros ali parados. Vem as pessoas para cá, vão se hospedar nos hotéis aqui, vão ir para o restaurante, para o bar, vão consumir na cidade. E isso aí significa bastante. Num mês que o comércio está acostumado a conseguir pagar as contas e olhe lá, tem algum grande evento e naquele 1, 2 dias ele consiga vender muito, já dá diferença para o comércio também, né? E aquilo que eu falei anteriormente, tem gente que viaja milhares de quilômetros para ver uma pedra. Se a gente não tem uma pedra, alguma coisa que dê para criar, se faça outra coisa. Algum artista plástico que cria uma coisa bem simples, ó. Tem o Cristo Redentor no Rio, bota ali um Cristo Redentor de 2 metros de altura, e do lado bota uma torre, as pessoas vão querer vir para olhar, porque vai aparecer no cartão postal, vai aparecer na divulgação da cidade. Aqui quando tem a questão da praça no Natal, agora não sei se ainda começou agora, né? Isso. Mas em anos anteriores a gente via as pessoas parando para tirar foto junto com aquele ornamento natalino e coisa e tal. Então são coisas que atraem, e isso aí tem que ser criado. Só que isso aí tem que ser estudado,
tem que ver a viabilidade. Falta profissionalismo para nós também. Mas tem que ter foco nisso. Bom, agora nós vamos reunir as pessoas junto ao poder público, que não adianta fugir disso, tá? Tem que estar o poder público junto, e vamos criar alguma coisa, vamos tentar criar alguma coisa. Eu duvido que em 1, 2 anos não se crie alguma coisa interessante que possa atrair as pessoas para cá. Nós temos espaços, por exemplo, os jovens falam muito do skate, né? Exato. Eu passei esse dia numa cidade, eu nem lembro qual é a cidade, assim, numa praça, assim, tinha ali umas pistas de skate, não aquelas radicais que pode machucar muito, coisa e tal, mas leve, né, de inclinação leve, coisa e tal, numa praça. Imagina essa gurizada, inclusive os filhos das pessoas que queriam vir para Tapes, não pode ir que os filhos não querem. Porque não tem esses Daqui a pouco começaria... Então, isso é uma iniciativa pequena que atrai algumas pessoas, e se nós tiver algumas coisas a mais, com certeza a gente vai conseguir atrair, independente da questão da lagoa, que é uma coisa mais macro, né? Uma coisa maior, né? Que deve ser resolvida, deve ser questionada e buscar alguma solução, mas eu acho que de imediato, para a gente mudar alguma coisinha em termos de turismo, a gente tem que começar a trabalhar mais nessas ideias novas, em eventos, em algum tipo de produto turístico, né, que atraia. Porque eu vou te perguntar uma coisa, em Gramado, tu conhece algum estúdio de cinema, alguma produtora de cinema de Gramado, com expressão a nível nacional ou internacional? Os cinemas de Gramado, por que o festival da década de... Os caras sentaram e daqui a pouco vão fazer um festival aqui em Gramado, e aí na Serra Gaúcha. A continuidade deu certo, né? Exato. Deu certo. Só que Gramado, por exemplo, agora não sei exatamente a data, mas o que era Gramado há 50 anos atrás? Era uma cidadezinha. Uma cidadezinha na Serra. Claro que lá é lindo, Lago a serra, Negro, o clima. Não tinha nada de Lago Negro. Há 50 anos atrás não tinha turismo. Acho que ele foi artificial também. Agora criaram um artificial. Não sei se o Lago Negro é ou não. Mas o que eu quero dizer, é que 50 anos atrás não tinha nada. E aí começaram o quê? A criar. Claro que o clima ajuda, talvez, que não sei o quê, mas começaram a criar mais. E não foi em 5 anos, 10 anos que se consolidou. Não. Leva décadas, né? É isso que a gente tem que pensar, não só no momento, né? Falta profissionalismo. E quando a gente fala falta profissionalismo, nós temos que naturalmente chegar nessa conclusão. Os cargos em alguns setores, como por exemplo questão turismo, cultura, eles têm que ser mais técnicos e menos políticos? Eu acho que sim, né? Se tem um político na área, ajuda, né? Técnico, é o ideal, como todo mundo diz, é o ideal. Agora, às vezes não é aqui, né? Em todo lugar, se coloca pessoas em cargos em função de outras coisas. Ou porque é do partido, ou porque é amigo, ou alguma aliança, o partido exigiu tal secretaria. Então está muito complicado. E por aí já começa a travar, né? E daqui a pouco nós temos pessoas que nem estão com vontade que aquele governo dê certo. Porque se montou uma coligação naquele momento, mas que na verdade não tem assim como é que eu vou dizer, uma vontade de que aquela administração dê certo. Isso é mais um problema, mas não estamos falando de TAPS. Sim, no geral, a gente está falando no geral e que inclusive nesse geral está TAPS, né? E aí nós temos o que? A nossa sociedade desarticulada, individualista, que não é de TAPS. Infelizmente é um problema geral. Quem consegue amarrar essas pontas quando a gente coloca a questão poder público, segmentos da sociedade, quando se consegue amarrar que nem Canela, que nem Gramado, que nem Canela, e aí tu tem uma pedra ou tu tem um festival e aquele troço começa a bombar. Essas amarração, né? Não, tá faltando pessoas teimosas, né? Dedicadas e que realmente fica aficionado por um determinado tipo de coisa e que vá atrás. O problema é que às vezes surge alguém interessado em alguma coisa e na primeira barreira já não consegue transpor. Porque aí porque não tem verba, porque não tem funcionário para poder ajudar, e aí a coisa não anda, a coisa não flui. Porque nós temos a Lagoa, nós temos artistas, nós temos o que não vai ter esse ano, mas que é as motos, temos carros antigos que está no segundo ano. Evento. E nós estamos do lado de Porto Alegre. Estamos com a duplicação 100 agora, é menos de uma hora. 45 minutos de Porto Alegre. O cara sai de Porto Alegre, a família sai de Porto Alegre ou da grande Porto Alegre no asfalto de carro, tranquilamente chega aqui, claro, a RS pronta, né, também, né? Mas enfim, então nós temos toda uma lagoa que os pais podem deixar os filhos Sim. E esse amarramento é que está complicando.
ou a falta de foco, ou como tu está dizendo. Então quer dizer que nós temos os instrumentos, nós temos a matéria-prima. Tem que articular agora, Nós né? temos a matéria-prima, É. não estamos sabendo trabalhar essa matéria-prima, né? Temos que articular agora, tá? Mas é complicado. É complicado porque não é. Se fosse fácil já teriam resolvido também. Qual é né? o primeiro passo para isso? É se mobilizar algumas pessoas de algumas áreas. Quem puxa interessadas. isso? Quem Acho tem, que Não, cidade pequena, quem tem que puxar, como nós não temos uma grande indústria, grandes empresários, grandes industriais, a gente, infelizmente, a gente depende da prefeitura para puxar, né? Para puxar qualquer tipo de iniciativa no município. Porque ali o D'Artagnan estava falando dos segmentos também colaborar. Mas se a prefeitura não puxar, por exemplo, segmento de motociclista, na verdade são grupos que gostam de pegar moto, pegar estrada, de viajar, mas nós não temos uma estrutura, não tem capital, agora vamos desenvolver tal evento. Tal. Não, nós podemos até, nós que eu digo, os motociclistas, né, colaborarem, participarem, mas se não tiver um poder público ou uma grande empresa para bancar isso, não tem como sair. Em outros lugares a gente tem lojas, empresas grandes que bancam, né, que patrocinam, né? Aqui, infelizmente, a gente não tem. Então nós precisamos de um projeto de desenvolvimento, alguém que apresente esse projeto de desenvolvimento e que toque esse projeto e que comece a amarrar as pontas a partir da prefeitura. E que se tenha vontade política, né? Porque depende do poder público, né? Sabendo das limitações orçamentárias que vai ter. Por isso que ele vai ter que amarrar pontas. Ele não vai poder dizer o seguinte, ó, eu estou aqui, assumo a prefeitura e agora vou bancar tudo. Por isso que tem que ter o que aí? Tem que ter a CITA, não, os comerciantes, antes, tem que ter a população. Um bom planejamento. Tem Perfeito. que planejar, senão não funciona. É o último. Então nós estamos no último bloco aqui, que o bom dinâmica do programa é que ele vai indo e a gente vai se perdendo, né? Que é um e aí assunto, vai retomando, esse né? assunto é apropriado por todo mundo. Ele todo flui. mundo gosta de falar sobre isso. Né? E às vezes aí, daqui a pouco a gente está, como é, a gente está se repetindo. Se repetindo, né? Então, nós chegamos à conclusão que falta esse projeto de desenvolvimento, porque nós tivemos a questão das fábricas na década de 80 com o Vilcinho, depois mais adiante veio a Maratona Mundial, que caiu meio no colo da gente, e a gente, bom, agora vai o turismo, né? Aí daqui a pouco e agora? Nós estamos aí... E agora nós vamos ter que... Estamos na Lagoa, navegando a rumo, né? Mas tu está muito preocupado com a Lagoa, porque tu gosta de falar na Lagoa, né? Gosto. Nós temos que fazer, na verdade, imitar, no bom sentido, outros municípios, que de uma hora para outra Encruzilhada produziu uva e produziu vinho, de uma hora para outra, agora o D'Artagnan estava falando que Dom Feliciano parece estar produzindo pêssego, né? É isso? É isso. É Dom Feliciano? Não, é Canguçu, desculpa, aquela região Canguçu. Ali de Canguçu. São Lourenço é outro modelo, Lourenço, né? outro De modelo. várias pequenas propriedades, de vários produtos diversificados, né? Onde todo mundo tem dinheiro, né? Essa diferença. Mas nós temos que, talvez, não só a questão turística, é identificar um produto que possa ser produzido aqui, que possa trazer uma agroindústria para cá, para industrializar esse produto, para a gente ter alguma identidade, talvez, com algum tipo de setor aí, de alguma produção. Municípios que estão Cachoeira do Sul é um exemplo, produzir arroz, né? E agora estão começando a produzir nozes. É um produto que eles não tinham mercado, talvez, e estão produzindo. A demanda de nozes, por exemplo, ela é bem maior do que tem hoje produzido. Então tem que identificar um produto, ver se a viabilidade do clima, do solo. Para essa região aqui, é um espetáculo. Para essa região que a gente fala aqui do lado dos butiazeiros, né? Sim. O pessoal ali do lado das pequenas propriedades. E eu ainda eu concordo contigo, acho que o nó não é só a Lagoa. Um dos nós que nós temos que desatar é essa questão do saneamento. Aí é na área turística, né? E embelezar a nossa praia. Porque nós precisamos embelezar. Não adianta só limpar. Sim. Nós precisamos ter uma orla mais atrativa. E o outro nó... Inclusive com esportes aquáticos, né? Principalmente. Que não é só natação, né? Sim. Tem outros esportes, né? Se envolver com a associação de caiaque, associação de outros esportes que possam... Uma vez até surgiu a ideia de... Até parece brincadeira, mas não é uma questão séria. A questão do jogo de peteco, alguma coisa parecida. Tem associações, gente, que daqui a pouco traz uma etapa de um campeonato para a beira da lagoa. Isso aí atrai um monte de gente e é um público diferenciado, diferente, né? Que não é o que ele costuma vir aqui. Então, através dessas associações e organizações de vários esportes, a gente pode trazer muita gente para cá que pode começar a entrar nas etapas de campeonato, né? Então tem campeonato de tudo hoje em dia. E aqui a gente não vê nada. A não ser a questão do futebol, que é uma coisa quase que cultural nossa, né?
E temos um segundo nó, que é a questão agrária, ou seja, da produção primária, porque hoje, se nós percebermos na metade sul, os municípios que conseguiram sair da eterna crise foram os que romperam com a monocultura e o latifúndio. Sim. Isso, olha os vistos, não precisa nem fazer uma grande pesquisa para se chegar a essa conclusão. E aí vamos voltar ao caso de Canguçu, né? Onde pequenas e médias propriedades desenvolvem, recentemente tiveram na França, a produção de queijo ali naquela região de Canguçu, tem um outro município ao lado ali, foram na França participar de um evento lá e aprender, porque eles estão, não é à toa que ali tem a Dambi, né? Sim. Por quê? Porque começaram a desenvolver através da agroindústria do leite, desenvolver o queijo e começa a se tornar referência em queijo. Resolvendo o produto, tu vai ver qual é a indústria que trabalha com esse produto. E a própria indústria vai ter interesse também que tenha novos produtores. E aí vai injetar. Encruzilhada do Sul não começou do zero a questão da produção de vinho, né? Grandes indústrias da Serra, por exemplo, injetaram lá investimento e o know-how todo que eles tinham, né? Para começar a mudar a história do Encruzilhada também. Bom, nós estamos chegando no final desse programa de hoje e já vai ficar pontos para nós discutir mais adiante. Eu queria ver se nós conseguimos, Nilo, fechar dessa forma. É necessário um grande mutirão. E aí envolve essa questão da produção primária, da concentração de renda, da concentração da terra, envolve a questão da lagoa, saneamento, envolve artistas, envolve comerciantes e envolve o poder público. Então nós vamos precisar de todos os setores, todos os segmentos, sentar numa mesa e discutir um projeto para TAPS. Mas antes de começar esse mutirão, as pessoas têm que estar motivadas. E para as pessoas terem que estar motivadas, vamos voltar lá ao início do programa. A gente tem que parar com a história de que TAPS é o problema, que TAPS é ruim, que a prefeitura é ruim, que... Não, a gente tem que começar a ver que aqui é uma coisa, os problemas que nós temos aqui são problemas comuns a outros municípios, a vários municípios, tá? E é uma questão social, a questão do individualismo, a questão da situação econômica, então são diversos fatores que não é a questão do tapense, a questão da cidade. Os jovens têm muito disso, né? E eu trabalho com jovens em escola. Aí os termos que eles usam, inclusive eu não vou poder falar aqui, mas eles citam, quando falam na cidade, sempre uma coisa negativa. Pejorativa, negativa. E aí o que acontece? Vai acabar desmotivando as pessoas, às vezes, para essa questão de ter um novo ânimo, de fazer um mutirão, de tentar ajudar a questão da cidade, né? Então, esse pensamento tem que ser trabalhado muito na questão da imprensa também, de desmistificar essa questão de que TAPS é ruim, que TAPS tem problema, que os políticos de TAPS são ruins, e não é assim. É uma questão social, é uma questão em todo o Rio Grande, em todo o Brasil e no mundo também, né? Essa autoestima nossa fica bastante muito baixa, com esses pensamentos negativos. Exatamente. Né? Nós precisaríamos, então, talvez focar nos municípios que superaram, porque todos os municípios passaram por isso. Né? Trazer exemplos. Principalmente a nossa realidade aqui na metade sul. Muitos municípios tinham a mesma realidade e têm a mesma realidade de TAPS. Sim. Agora, aqueles que conseguiram superar, reverter. Outros estão a caminho de reverter e outros estão estagnados. Nós estamos estagnados nessa questão aí de ter um novo produto, de tentar um novo rumo, né? Nisso nós estamos estagnados. É um desafio para 2016, né? Porque nós estamos sempre na mesmice, né? Porque nós temos a mania de, aqui em TAPS, ver a pessoa, o salvador da pátria. Não existe isso. Não existe, né? E nunca vai existir, por exemplo, alguém... Vamos falar no cargo de prefeito, que é o cargo máximo. É isso. Pode trazer, desculpa a brincadeira, uns católicos... O Papa Francisco. Pode trazer o Papa Francisco. Ele vai ter as mesmas dificuldades que os prefeitos... Ou o Papa Lorixá lá da Bahia. É a questão da verba, a questão da renda, a questão da nossa... Ou o pastor Silas Malafaia. Não vai resolver, nenhum deles vai resolver. Então... mais uma vez nós estamos chegando ao fim do programa com um gostinho de que nós podíamos continuar a tarde toda, né? Mas aí temos compromisso, temos que almoçar, Exato. Enfim, temos família, temos toda aquela situação. E televisão é televisão, né? Nós temos horário, né? Mas muito bom, Nilo. E já fica convidado para em um outro momento nós retomar. Okay. E fica o desafio aí. Eu acho que nós vamos ter que começar a rever algumas coisas. E para começar, será que é 16 de dezembro mesmo? Não, com certeza não é. Isso a gente pode fazer um outro debate sobre essa questão da data. E aí eu posso mostrar passo a passo por que não é 16 de dezembro. Está aí para a produção aí a pauta aí de nós fazer na semana do dia 16 de dezembro, nós temos daqui a 15, 16 dias, um programa especial e com historiadores, professores de história, Exatamente. Pessoas aí... Já fica o convite aqui no ar para o professor Miguel Sanches aí nos acompanhar aqui juntamente com o Nilo e uma outra pessoa aí. Pode ser o professor
Adilson Gorziza, que também já está Todos são engatilhado. conhecedores, Eu né, acho doutor? que os três nós faríamos um programa que não poderia ser de 1h30, daí nós podemos fazer de 2, 3 horas, para discutir, e eu acho que começa por aí, né? Resgatar essa nossa identidade e começar a acertar as coisas. Começa a amarrar as pontas, sim, porque nós temos pontas para amarrar Deus lá de... antigas. Quero agradecer aos nossos web telespectadores, às nossas web telespectadoras. Mais um debate nesse sábado que a gente queria que continuasse, mas que no próximo sábado estaremos aqui dando continuidade nesse debate, desenvolvimento de etapas. Temos saneamento, aniversário da cidade pela frente, temos boas pautas aí para as próximas semanas aí. Acompanhe todo sábado, 10h30 da manhã, sempre um bom debate. Obrigado, Nilo. Ok, agradeço. Obrigado a todos. Você assistiu o Lagoa Debate aqui na Lagoa TV, com patrocínio de Tejada Incorporações Imobiliárias e Paulo Mancia Assessoria e Consultoria Ambiental. Na semana que vem, um novo tema. Até lá! Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família há 45 anos.